E o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, comparou o caso do ministro Alexandre de Moraes do Supremo e de Elon Musk com a atuação dos Estados Unidos em relação ao funcionamento do TikTok no país. A declaração foi dada hoje num evento em São Paulo. Abre aspas. Esse mesmo braço de ferro que os Estados Unidos estão travando com o TikTok, nós agora no STF, Alexandre de Moraes atesta, está travando com o X do Elon Musk, que supostamente estaria a serviço de grupos de extrema-direita, interferindo na política interna de muitos países para divulgar essa ideologia extremista. Fecha aspas. Lewandowski classificou como intolerável o pedido de congressistas dos Estados Unidos para barrar a entrada de ministros do STF em território americano, depois dos embates entre Alexandre de Moraes e o dono do X, Elon Musk. Abre aspas. As plataformas precisam obedecer às leis do país. Se querem funcionar no país, têm que obedecer, têm que estar enquadradas no ordenamento legal do país. Senão, não podem funcionar. Então, a ameaça de cassação de vistos ou de proibição de entrada é absolutamente intolerável, fecha aspas. Ana, eu quero te ouvir porque tem 2 pontos aqui. Primeiro, a questão da comparação da Rede X com o TikTok, que você já explicou na semana passada, mas acho que vale voltar ao assunto porque é preciso esclarecer essa questão, que há muita diferença. E a outra é o ministro Lewandowski aí criticando possíveis sanções ao Brasil, que nós também comentamos, a entrada de ministros do Supremo Tribunal Federal em razão aí às restrições à liberdade que estamos enfrentando aí nos últimos meses. Bom, Paula, então vamos lá. Em relação ao TikTok, já que você me pediu, eu repito com prazer, porque é uma falácia que é repetida muito, muito no Brasil, em relação ao banimento do TikTok aqui nos Estados Unidos. Ele não foi banido, qualquer cidadão comum pode usar o seu TikTok, baixar o aplicativo. Ele foi banido. Começou a ser banido em 2020 nos telefones oficiais da Marinha e do Exército americanos, porque o Departamento de Defesa dos Estados Unidos disse que o aplicativo poderia estar coletando dados sensíveis da Marinha e do Exército. Departamento de Defesa dos Estados Unidos. Então, ele foi banido dos aplicativos em 2020. Em 2021, houve uma ordem executiva, em 2020 ainda houve uma ordem executiva do Donald Trump para banir nos telefones oficiais federais. Em 2021, Joe Biden reverteu essa ordem, disse que não, tudo que o Donald Trump fez eu vou desfazer. Aí, em 2022, o próprio Joe Biden, atendendo a um pedido do Ministério, da pasta da Defesa, do Departamento de Defesa, disse: o senhor precisa voltar a banir o aplicativo porque dados podem estar sendo coletados pelo Partido Comunista Chinês. Joe Biden, então, fez o que Donald Trump havia feito. E, em março desse ano, uma legislação, um projeto de lei foi discutido na Câmara dos Deputados, o projeto de lei HR 7521, e passou na Câmara dos Deputados sob uma condição bipartidária. Democratas e republicanos votaram em massa para que o TikTok fosse banido dos celulares governamentais oficiais. Paralelamente a isso, Paula, 37 estados desde 2020, desde o alerta do Departamento de Estado, 37 estados passaram legislações estaduais banindo o aplicativo nos celulares oficiais do governo, ou seja, dos governos estaduais. 3/4, por exemplo, 3/4, então, da República Americana, da América, passaram essas legislações. Então, Paula, é muito importante a gente esclarecer isso, porque o Lewandowski acaba repetindo uma falácia, porque aqui nos Estados Unidos o banimento do TikTok seguiu exatamente o trâmite democrático de ser discutido pelos legisladores nas suas câmaras estaduais, depois também no Congresso americano em relação ao banimento nos aparelhos oficiais.
cidadão comum. Normalmente, minha enteada tem o TikTok dela no aparelho. Então, não existe isso. O que temos no Brasil é uma canetada inconstitucional, um inquérito que foi aberto de ofício também, sem o respeito ao devido processo legal. Então, o ex-ministro Lewandowski, agora ministro da Justiça, ele está comparando laranja com maçã, porque não houve absolutamente nenhum debate na esfera legislativa do Brasil. Agora, eles estão com medo do visto ser cassado. Aqui a primeira emenda à Constituição americana que protege a liberdade de expressão é muito respeitada. Eu não entendo por que eles estão com medo da soberania, da decisão e do debate dentro dos Estados Unidos. Lembrando que a deputada pela Flórida, Maria Salazar, apresentou essa semana um projeto de lei exatamente para cassar vistos e proibir vistos de censores no mundo. Ela cita Alexandre de Moraes, mas o projeto ele é aberto para censores no mundo. E aí, Paula, eu acho que a questão toda em torno do Elon Musk, eu acho que eu vou trazer uma analogia da minha outra profissão. Eu acho que nós estamos diante de um jogo de 5 sets. Elon Musk pode ter perdido esse, mas eu acho que tem muita coisa ainda. Para quem está aqui nos Estados Unidos acostumado a ver as entrevistas do Elon Musk, ele é muito enfático o tempo todo, ele sabe exatamente o que ele quer o tempo todo em relação à defesa inviolável da liberdade de expressão no mundo. Então, eu não acredito que esse seja um recuo que não faça parte de uma estratégia mais ampla, até para usar o X para mostrar para o mundo o que Alexandre de Moraes está fazendo contra o Brasil. Piotr, para fechar a rodada? Não, rapidamente, o ministro Lewandowski é aquele que disse que por causa do carnaval as pessoas estavam mais relaxadas, para explicar o porquê houve uma fuga de 2 detentos numa prisão, anotem a expressão, de segurança máxima, algo inédito na história do Brasil. Se esse é o ministro da Justiça e Segurança Pública e acha que o carnaval é uma justificativa para um guarda ou para o sistema de segurança das pessoas que trabalham do sistema de segurança de um presídio de segurança máxima como justificativa para a fuga de 2 detentos, bom, imagina só o que ele deve entender de TikTok e tudo mais. Mas essa coisa da esquerda, ela é useira e vezeira, mas ela é patológica. Eles contam uma versão, eles escolhem uma versão que obviamente é uma mentira, uma narrativa que lhes convém, e eles repetem aquilo e buscam sempre em algum momento fazer uma comparação. É uma tática. Quem estudou na faculdade com professor de esquerda e direita aprendeu isso. Na minha época ainda tinha só uma discussão. Óbvio que as pessoas tinham preferências políticas, mas o debate teórico existia de verdade. E eles repetem essa coisa. Então ele vai lá e fala assim, olha, nossa luta é igual à luta dos Estados Unidos. Olha que coisa genial. Estamos nos comparando com o país que hoje é o pai e mãe da liberdade de expressão no mundo. Não. Quando eles convêm. Exatamente, convém. É uma lógica de conveniência que ele aplica aqui. Mas, de novo, esse é o ministro que disse, olha, as pessoas estavam mais relaxadas. Daí era carnaval, por isso que houve uma fuga de 2 detentos num presídio de segurança máxima. Algo até então inédito, mas uma façanha do governo Lula.